qual método que você vai fazer? Da adição ou da substituição? adição, certo? Adição. Y mais menos Y. Bem, uma coisa mais o negativo dela é zero, certo? Daí pode meio que excluir, assim. Sim, cancelou. Você ter R$ 2, mas a sua dívida ser de R$ 2 faz você ficar zerado. E aqui 2 mais zero é 2. Então agora, para encontrar o valor do x, Daí nós divide por vamos... 2. Exato, vamos passar para o outro lado dividindo por 2. É você que divide dos dois lados, né? Mas tá certo também. Então, resposta do x é 1. Maravilha. Agora eu posso pegar qualquer uma dessas equações e encontrar o valor do y. Qualquer uma serve. Vou pegar essa. Agora nós já sabemos que o x é 1. Então, eu posso passar esse y para o outro lado. Ele está negativo, vai para o outro lado positivo. Então, o y também é 1. Então, nessa situação, nesse esquema de equações aqui, os dois valores, ou melhor, os valores de x e de y, que resolvem essas duas equações ao mesmo tempo, ou seja, que resolve o sistema, é É, x tipo, igual a 1 e y igual a 1, ele beleza? só muda de sinal quando ele tá indo, tipo, por exemplo, ali o X, né? Se o X for no lugar do Y, não muda, mas se ele for para depois do igual, ele muda. É isso? Sim, trocou de lado do igual, troca de operação. Então, tipo, o igual é o meio, daí pra esquerda é um sinal e pra direita é outro. Isso. Hum, Bem, então, como você pode ver, muito importante saber lidar com essas operações, essas mudanças de lado, isolamentos, etc. Bem, eu vou fazer mais uma, depois eu vou te pedir para fazer uma. Deixa eu ver Continua o Y sendo. ali de novo. Como é que era? Daí, Passei o y para outro lado, ele ficou positivo. Ele estava negativo, ficou positivo, certo? uhum. Daí como era zero, daí. Aí, como era zero, não muda nada, né? Você somou no zero, ficou só o y, né? Daí os dois eram um. Exatamente. O x é 1 e o y é 1 nesse caso. Ok? Uhum. Muito bem. Agora vou fazer outra com números não tão simples. Continua sendo muito fácil, mas vou colocar uns números um pouco diferentes. Bem, aqui não dá para simplesmente somar ou subtrair como o problema anterior. Não dá para fazer isso. Porque, diferente do problema anterior, a hora que a gente somou, o y já desapareceu. Cortou, como você falou, certo? Uhum. Então, eu meio que escolhi a soma porque eu sabia que isso iria acontecer. Então, eu sabia que seria muito fácil, muito prático fazer com a soma. Mas numa situação dessa que não é muito fácil, porque tudo é meio torto, tudo tem números, sinais, coisas assim, o que que eu costumo fazer? Eu costumo isolar uma letra, a letra que for mais fácil de isolar. Então eu vou isolar o x nessa segunda equação. O que é isolar? É deixar o x sozinho de um lado do igual. Então vai ficar x igual a 2 menos 3y. Ou seja, eu passei esse mais 3y para o outro lado, ele trocou de operação, certo? Uhum. Então, da segunda equação, a gente descobriu que o x é igual a 2 menos 3y. Vamos para a primeira equação. A primeira equação é 2 vezes x, certo? Uhum. Aqui, ó, 2 vezes x. Mas em vez de eu colocar esse x, eu vou substituir por isto, esta relação de x que eu acabei de encontrar na segunda equação. Porque isso aqui é x. Não está escrito x igual a isto? Então Aham. pronto, vou fazer a substituição. Por que que eu estou fazendo isso? Porque agora que eu substituí o x por essa relação de y, veja como é que ficou essa minha primeira equação.
ela virou uma equação que só tem a letra Y. Não tem mais nenhuma outra letra, não tem o X, tá vendo? Uhum. O Tá vendo? x, agora o x virou 2 menos 3y. Perfeito. Então, por que que isso é ótimo? Isso é ótimo porque agora a gente consegue isolar o Y. Isolando o Y, a gente encontra o valor dele, tal qual a gente vem fazendo aí nas outras aulas. Mas Então, no método da adição, eu acho, né? o que que tem? Não tinha como a gente meio que fazer uma multiplicação lá, tipo, vezes menos 2, daí dava de Tinha, fazer. tinha sim. Podemos fazer isso no meu próximo exemplo. Mas eu acho melhor você fazer contas parecidas com as minhas agora para não ficar misturando muita coisa. Mas sim, dá para fazer desse tipo aí, tá? Dá para Tá. fazer sim. Ah, deixa eu terminar aqui. Então eu estava falando sobre isso aqui. Então agora a gente tem que fazer o chuveirinho. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes menos 3 é menos 6y aqui. Tá bom? Fiz o chuveirinho, tá bom? Uhum. Aqui vai ficar menos y e aqui igual a 10. Então, agora o que que vai acontecer? Aquilo que eu vim te ensinando nas outras aulas. Pode jogar o 4 pro outro lado? Podemos jogar o 4 para o outro lado. Quem tem y vai ficar do lado esquerdo, quem não tem vai para o lado direito. Então, menos y, ou melhor, menos 6y menos y fica menos 7y. E este 4, como ele está aqui somando, ele vai para o outro lado subtraindo, troca a operação. Então, por enquanto, nós estamos com essa expressão aqui. Vou continuar. Vai ficar menos 7y igual a 10 menos 4 é 6. Então, agora eu posso passar o y para o outro lado. Vai ficar menos 6 sobre 7. Então, esse é o valor do y, beleza? Então, o que eu fiz aqui, preste atenção, foi uma Por que que outra o técnica. 6 ficou. O 6 ficou menos? Não é que o 6 ficou menos. É que o menos 7 foi para o outro lado dividindo. Eu poderia colocar o menos aqui embaixo, mas isso fica feio. Normalmente a gente coloca o menos aqui na frente, tá bom? Ou Uhum. no número de cima, tá bom? Então vou deixar aqui na frente. Tá. Tá bom? Então tá aí o valor do y. Agora que a gente encontrou o valor do y, nós podemos ir atrás do valor do x. Lembra que eu tinha achado que o Ah, o x era valor. isso? O valor do y deu infração? Não Deu tem mais como infração. resolver. Que? Não, não tem. Só porque o 7 é primo, né? E o 6 é multiplicação de dois primos. Então isso aqui é o que a gente chama de fração reduzida já. Não tem como ter uma fração menor que essa. Então vai aparecer muita fração nessas contas aí, tá? Uhum. Fica atento a isto. Agora, o que que tá pegando aqui? A gente tem que achar o valor do x. Daí eu vim nessa equação que eu tinha achado antes. X igual a 2 menos 3y. Eu achei ela isolando o x nessa segunda, lembra? Então agora eu tô com x igual a 2 menos 3y. Se eu pegar esse valor de y e jogar aqui, eu vou encontrar o valor do x, certo? Uhum. Então eu vou fazer isso. Agora eu vou colocar um parênteses, porque o 3 estava multiplicando o y. E o y é menos 6 sétimos. Então 3 está agora multiplicando menos 6 sétimos. Então vamos terminar a conta. A primeira coisa que a gente tem que fazer agora é multiplicar o 3 por essa fração. E a gente já aprendeu há uns bons anos atrás que quando a gente multiplica número por fração, a multiplicação ocorre só com o de cima. Então vai ser basicamente 3 vezes 6. 3 vezes 6 você sabe que é 18, tabuada, né? Uhum. Menos com menos dá mais, Mas. na multiplicação dá mais, então vai ficar 18 sobre 7. Então isso aqui já é uma resposta certa, isso aqui também era, mas tá muito feio. A gente quer um valor apenas para o x, né? Então vamos fazer a soma. Vamos fazer a soma do 2 com mais 18 sétimos. Então como é que a gente vai fazer isso? Nós poderíamos perder o nosso tempo fazendo um mínimo múltiplo comum, mas eu já te expliquei brevemente, quando eu falei de fração, que o importante é que o denominador seja o mesmo.
E aqui o 2 não tem o mesmo denominador que esta Daí é fração um. aqui. Ele é Daí. 1, exatamente. Então eu vou até colocar um pontilhado aqui que ele é 1. Mas daí a gente pode multiplicar por 7, né? Só que daí multiplica os dois por 7. Exatamente, 7 em cima e 7 embaixo. Então, em outras palavras, você acabou de me dizer que 2 é a mesma coisa que 14 dividido por 7, ou seja, 14 sétimos. 2 é a mesma coisa que 14 sétimos. Essa multiplicação aqui deu 14 e 1 vezes 7 aqui embaixo deu 7. Isso aqui é óbvio que é 2, né? Porque fração é uma divisão. E Então, 14 resumindo, dividido por como 7 você é disse, 2. é a mesma coisa do que o de cima. Só que maior, pra combinar com o outro. Exato. É, maior, em especial, tem que ser o mesmo valor, é a mesma quantidade, vamos dizer assim. Dizer que eu tenho dois, ah, dois irmãos, ou dizer que eu tenho 14 sétimos irmãos, dá na mesma. Muito bem. Então, agora tem que somar. Quanto é que é 14 mais 18? É 32, né? Se eu não estou enganado. 32 sétimos. Então, esse é o valor do x, 32 sétimos. O valor do x está aqui, 32 sétimos. E o valor do y está aqui, menos 6 sétimos, beleza? Hum. Então, tá bom. Então, tá bom. Deu para entender mais ou menos, né? Acredito eu. É obrigatório nessas contas colocar meio que aquele 3 ao contrário, que minha professora estava explicando tipo, que quando você faz sistema de equações, nessa equação você meio que tem que colocar como se fosse um 3 virado, assim, ao contrário. Right. Isso Você mesmo. sabe disso daí? Tem que. 3 virado. 3 Faz um virado ao 3 virado contrário. aí. Um 3 Vê se- virado ao contrário. Vamos ver se é É, isso. Ah, só um instante. Eita, peguei a fita errada aqui, bro. 3 virado ao contrário seria isso? é tipo isso, entendeu? Daí vai a conta, ali do lado, entendeu? Sabe, tinha falado isso. Não, Era cara, o que a obrigatório. tua professora fez foi provavelmente isso aqui. Então. É que É eu uma faço. chave. Que eu faço um 3 ao contrário porque eu não sei fazer isso daí, não. Tem que treinar a tua coordenação motor, hein, velho? Isso é uma chave. Bem, aquilo é só uma forma de dizer que você vai fazer você vai usar aquelas duas equações para fazer a conta, entendeu? Mas é obrigatório colocar? Não, eu não precisei fazer para responder aqui, por exemplo. Então tá. Agora eu vou te pedir para fazer uns dois sisteminhas. Um bem parecido com o que eu fiz, e agora um meio aleatório. Comece pela primeira ali, né, que é um pouco mais fácil. Essa aqui provavelmente vai dar número com vírgula, coisa assim. Tá, Tá só ok? uma coisa, né? Diga. Lembra que a gente tinha feito a primeira, daí meio que excluiu o Y? Sim. Ali a gente também pode excluir o Y, Sim. porque. Por isso que eu falei que ela é parecida com a primeira, exatamente. Pode Tá, excluir o Y. Beleza? beleza. Boa Deixa eu sorte. só copiar ela aqui. Tá, daí eu descobri o valor da primeira ali, né? É 5, né? O X. E daí é 2x, daí 10 dividido por 2 daí é 5, né? Sim, você tá certo, mas eu não quero que você vá me perguntando se o caminho tá certo. Eu quero que você faça
E se errar, errou, tá bom? Tá, Porque você precisa criar autoconfiança. beleza. Então, beleza, vai lá. Por enquanto tá tudo bem. Continua. Tá, o X e o Y deu 5 na primeira.
Pronto. Show! Se você quiser enviar, Vou já mandar aqui. beleza. Mandei. Vamos ver. Bem, eu preferiria que você deixasse em fração, né? Mas você achou aqui que o x é 5, beleza? X é 5. Ali era pra deixar a infração na primeira? Poderia. Vamos ver como é que você fez para encontrar o y. O que é isso aqui? Y igual a 5 menos 2y igual a 10. Ah, sim, aqui beleza. Daí você passou 5 para o outro lado, trocou de sinal. Tá. O menos 2y continuaria menos 2y, certo? Era menos 2y, não trocou de lado. Então ele deveria continuar negativo, concorda comigo? Uhum. Então, É menos menos 5. 2y igual a 5, certo? Uhum. Daí você teria que passar o menos 2 dividindo. Ficaria 5 dividido por menos 2 o y. Ah, tem que dividir? Claro, não tem um 2 aqui na frente, certo? Uhum. Então, para que você encontre o valor do y, o 2 tem que sair da frente do y, ele tem que ir para o outro lado dividindo. Ok? Tá, deixa eu arrumar aqui. Daí como é que era? Era 2y, daí vai. Dele vai multiplicando? Boa sorte em tentar fazer aí. Tá bom. Deu menos 2/5. 2/5. Menos 5 sobre 2. O 2 estava dividindo, tinha que ir para o outro lado, voltando. O 2 está, o menos 2 estava multiplicando. Olha ele aqui multiplicando. Você fez a conta aqui. 10 menos 5 dá 5. Aqui você está com menos 2, certo? Uhum. Então aqui você tem 5 e aqui você tem o menos 2 multiplicando. Esse menos 2 tem que ir para o outro lado dividindo. Então a resposta do y vai ser y igual 5 dividido por menos 2, certo? Uhum. Então apague e reescreva aí sem erro dessa vez.
Porque você Eu já não, fiz você me faculdade. falou 2/5. Se tiver menos, se tiver 5 dividido por -2, tá tudo certo. Então, agora você começou a outra aqui. Daí você passou o 2y para o outro lado. Ficou -2y. Daí, por algum motivo, você tirou o y e colocou 14. Não entendi isso aqui. É porque o valor tinha dado 2,14. Tá. Eu não tô entendendo a ordem que você fez. É Preciso. porque, tipo, o resultado lá no fim, tipo, vai pra baixo. Tá vendo? 2,14. Y igual 2,14. Daí eu substituí como você tinha falado. Certo, vamos ver então. Eu coloquei 5x igual 8 menos 2,14. Tá. Alguma conta você teve que fazer para encontrar isso, mas tá difícil de entender o que você fez. Você, no lugar do x, Coloquei o 8 menos 2y. tá. Você isolou, entre aspas, isolou, né? Você não isolou, porque ah, tem esse 5 aqui, né? Você quer o valor do x, não o valor de 5x. Você tinha que ter passado esse 5 pro outro lado dividindo, ok? Uhum. Então tá tudo errado aqui. Esse negócio de substituir, beleza, a ideia está boa. Só que você tinha que substituir o x. E 8 menos 2y não é x. 8 menos 2y é 5x. Mas daí não é só dividir por 5 depois do resultado final? Não, porque durante todo esse processo aqui teve um monte de continhas. Você deveria ter feito antes isso. Deveria ter dividido por 5 aqui, neste momento. Daí ter passado dividindo. É, eu vou fazer. Mas eu vou bolar uma mais fácil para você fazer, porque você não foi mal. Vou bolar uma que tenha uns coeficientes mais simples de trabalhar. Tá bom? Você não foi mal nessa conta, não. É que os números estavam meio feios, mas você tem que isolar o x, tá? Isolar o x. Não isolar o 5x, que nem você fez. Então vamos lá. 2x menos 4y igual. Tá bom? Tá. Você quer isolar o x. Esqueça disso. Ou o y. É o y ou o x, não é o 5x. Eu posso tentar fazer aquele método lá que minha professora tinha passado lá, tipo, de multiplicar pelo número pra dar certo? Pode, pode. Tá.
Vamos fazer diferente.
Pronto. Ah, interessante. Manda aí, vamos ver. Tá, agora acho que eu fiz certo. Você tinha falado pra dividir, né? Daí eu dividi. Então vamos ver. Aí eu me embolei inteiro. Fiz umas 4 vezes. Que eu fiz certo, apaguei. Fiz certo, apaguei, entendeu? Eu ficava apagando porque eu ficava panguando. Você multiplicou por 2 essa, daí você Uhum. somou, daí os y desapareceram. Daí ficou 20, você dividiu, x é 2, certo. Daí você pegou esse 2 e jogou na equação de cima. Daí ficou 4y, jogou pra lá. Tá bom, isso mesmo. Parece que você sabe fazer mais ou menos a parada aí. Só tem que cuidar que nem todos os casos vão ser casos com números tão simpáticos como esses, né? Aham. Pode ser que em alguma situação tenha até uma fração na frente. Daí você é obrigado, assim, obrigado é uma palavra forte, mas é muito recomendável que você use essa técnica que a sua professora ensinou, de fazer a multiplicação, né? Ah, esperando aqui o meu quadro voltar. Maravilha. É travar isto aqui. Inacreditável. Ah, vou eu fechar esse negócio. Voltou. Bem, e o que vai acontecer agora? Agora eu vou fazer uma dessas situações onde é muito recomendável fazer dessa técnica que você fez, que é o seguinte. Você tem, por exemplo, essa fração aqui, ó. Você tem fração nos dois casos. A primeira coisa que você tem que fazer é sumir com essa fração, entendeu? Então aqui, o que é que a gente tem que multiplicar um meio para ele deixar de ser fração? Tem que multiplicar o inverso. Se aqui é 2, tem que multiplicar 2, então. A mesma coisa aqui embaixo. Tem E o 3 um aqui. ele fica ali. Não. O que vai acontecer é que vai rolar chuveirinho. Então, 2 vezes um meio. Se você não sabe de cabeça, né? Então eu vou colocar aqui do lado. 2 vezes um meio. X. 2 vezes y é 2y. 2 vezes 2 é 4. Agora com o 3. 3 vezes x, 3 vezes x terços. 3 vezes y, 3y. 3 vezes 1, 3. Alguma dúvida até aqui? Eu só fiz a multiplicação por chuveirinho. Uhum. Agora você vai lembrar, né, que quando o número é igual em cima e embaixo, corta. Então vai cortar aqui também. Certo? Tá Aham. rolando uma Aquele multiplicação. xizinho ali, ele é x tipo de x ou é x de multiplicação? Tá. Esse é o meu x de x. Esse é o meu x reto de multiplicação. Mas eu tiro, coloco um pontinho. Tá? Tá. Então agora vou escrever sem as frações. A vermelha vai ficar x mais 2y igual a 4. E a azul vai ficar x mais 3y igual a 3. Beleza? Então agora já estamos de uma forma que é possível simplificar. Vamos fazer a subtração. X menos x é 0. 2y menos 3y é menos y. E 4 menos 3 é 1. Então, se o menos y é 1, é porque o y é igual a menos 1. Certo? Aham. É uma questão de troca de sinal. Eu passei esse sinal para outro lado. Ah, mas isso não existe. Existe.
É só você pensar que isso aqui é o menos um. Eu passei o menos um para outro lado dividindo, vamos dizer assim. Ok? Uhum. Se não quiser lembrar desse negócio do menos um, lembra que sinalzinho tem que ir para outro lado. Beleza? Beleza. Agora é legal, encontramos o valor do y. Agora já dá para encontrar o valor do x tranquilamente. Deixa eu pegar aqui. Essa equação. Poderia pegar azul? Poderia, mas quis pegar vermelho. Então, né, nessa situação é muito necessário que você use essa técnica que a sua professora ensinou, mas ela não é a única. Daí vai ficar x menos 2 igual a 4, o menos 2 vai para o outro lado, dá 6. Então tá aí as duas respostas, x igual a 6 e y igual a menos 1. Ou seja, esses dois valores são os valores que ah, resolvem o sistema, ok? Pode dar mais um exemplo? Ah, já dei muito exemplo hoje, né, cara? Posso revisar o que eu fiz para você fazer uma parecida. Eu sei que você está com medo de fazer comparação. Ah, então, a gente viu a fração, a única fração aqui, 1/2. Então, eu pensei, o que é que eu tenho que multiplicar para que deixe de ser fração? Eu só olhei o cara aqui de baixo, 2. Então, multipliquei por 2. Só olhei o cara aqui de baixo, 3. Então, multipliquei por 3. Certo? Multiplicar tudo por 3. Tudo, exatamente. Quando você multiplica, você tem que multiplicar tudo, senão você estaria mudando o significado da equação. Ok? Uhum. Maravilha. Agora, o que vai acontecer aqui? Feita a multiplicação do 2 por todo mundo. Assim, assim, assim. É o chuveirinho. A 3 aqui é a mesma coisa, ó. Tudo para cortar, não é? Não foi coincidência que cortou. Eu escolhi o 3 porque era o cara aqui de baixo. Então, a hora que eu fiz a multiplicação, cortou, simplificou, que é o que a gente quer, né? Conta sem fração, certo? Então eu nem preciso escrever o 3, é só eu colocar porque eu sei que ele vai cortar. Eu recomendo que você faça. Eu que sou professor faço. Imagina tu que é aluno. Tem que fazer o passo a passo. E você tem que fazer o passo a passo mais parecido com o meu. Porque essas tuas contas aqui, velho, tá muito confuso. Por que que você coloca Y aqui, sendo que esse Y não vai entrar na conta? Eu já entendi o teu jeito de fazer, mas é muito tosco isso. Tua professora pode olhar e bugar, entendeu? Ah, mas tem Y aqui, por que que ele não jogou esse Y pro outro lado? Não é assim que eu faço, É né? que eu quero descobrir o valor do Y, né? Sim, Daí você quer descobrir o valor do Y, mas colocar o sinal de igual indica que é uma equação, entendeu? Você poderia colocar 2 pontos, por exemplo, ou uma barrinha, alguma coisa assim, mas igual não pode, tá? Então, a partir daqui eu sei, tá tudo certo, você acertou a conta, mas isso não se faz. E outra coisa que você fez que era muito esquisito, você colocou essa flecha aqui. Então quem tá olhando a conta pensa, pô, disto ele veio pra cá, porque tem uma flecha. Mas não foi o que você fez. Mas Na tem minha verdade, própria professora fez. Tipo, ela botou o resultado, daí no X ela meio que circulou para lembrar, daí depois ela fez uma flecha e substituiu os valores e fez. bem, eu não posso pôr a minha mão no fogo pela sua professora, mas eu acho que ela não fez desse jeito. Porque vocês iam se confundir. Vocês iam olhar depois no caderno, ah, tem uma flecha aqui, então significa que a conta veio daqui para cá por causa da flecha. Não. A tua conta veio daqui para baixo. Então tu não poderia colocar a flecha lá. Você tem que fazer o que eu venho falando repetidamente. Faça as contas uma embaixo da outra. Assim não tem erro. Todo mundo que lê vai entender. Ah, mas vai usar a folha toda. Não tem problema. Caderno não é caro. Ok? Uhum. Então, escreva um pouco melhor, veja o que eu faço. Eu sempre faço uma conta embaixo da outra, tá vendo? Uhum. E fica bonitinho, tu entende? Depois tu consegue pegar isso aqui e entender, né? Agora, eu acho difícil alguém pegar as suas anotações e entender, né? Beleza? Então, Beleza. eu vou te enviar tudo que a gente fez aqui. E é isso, man. Nossa, vamos ver, a gente tem mais uma aula. É sexta, né?
mais uma aula sexta a princípio. Tua mãe queria uma aula quinta à noite também, mas ela não falou, não confirmou nada sobre. Mas Ah, por enquanto nossas aulas toda terça às 4 e toda sexta às 4 também, tá? ô, Diga. você dá aula de português também ou só de matemática? Português, velho, eu não dou, mas eu posso te indicar alguém que dá. Mas sabe alguém assim baratinho que faz bom assim? Baratinho, sei uma pessoa baratinha. Vou falar, vou passar pra tua mãe depois, se tu tá precisando.